Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje vamos começar mais uma videoaula, mais uma saga aí de um vestido longo. Esse vestido eu vou fazer ele para mim mesma, como a maioria das peças aqui do canal eu sempre faço para mim. Porque são peças que eu já vou fazer para mim e aí eu aproveito e gravo a aula para vocês, tá bom? Olha só, vai ser um vestido longo, inspirado nos modelos da Mari Castro, tá? Eu já tenho esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Ele é um comprimento midi, um pouco abaixo do joelho, nesse verde água. Tem até foto dele lá no meu Instagram, tá? Vai lá e confere. Eu vou fazer ele um pouco modificado, não vou fazer exatamente igual esse, porque nessa parte aqui do ponto tombadinho eu vou cobrir com flores, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho dele pra vocês. Ele tem elástico aqui na cintura. Eu vou mudar também um pouco esse ponto aqui da saia, do começo da saia, porque como eu já tenho esse vestido, eu não quero fazer idêntico, eu vou modificar um pouco. E vou fazer longo, né, como eu já falei pra vocês. Vou modificar também esse motivo aqui da saia, provavelmente eu vou mudar, tá? E vamos lá, gente, começar a nossa aula. Eu vou fazer ele com fio Cleia, mas você pode fazer com qualquer outro fio, tá? A cor que eu vou utilizar, ó, já até comecei aqui, é a cor 3794. Olha que cor linda, gente. Maravilhosa essa cor. E a gente vai iniciar a nossa aula pelo motivo, tá? Por quê? Porque eu gosto de iniciar pela parte de cima do vestido. Olha, gente, que cor linda. Maravilhosa essa cor. A cor 3794, tá? Então, a gente vai iniciar aprendendo a fazer esse motivo. E logo após, a gente vai começar a fazer o ponto tombadinho e também a já unir essa florzinha em cima do ponto tombadinho. Se você não quiser fazer cobrindo o ponto tombadinho com essa flor, você pode fazer igual eu fiz esse verde, tá? Só com ele liso. Mas eu vou ensinar a fazer cobrindo o ponto tombadinho com essa flor. A agulha que eu vou utilizar é a agulha 1,75 e para essa flor a gente vai utilizar o fio único, tá? Não vai ser fio duplo. Antes de iniciarmos, eu quero falar para vocês que eu comprei 3 novelos de fio para fazer essa peça. Nesse vestido verde que eu mostrei para vocês, eu utilizei 2 novelos e meio. Então, com base nisso, eu comprei 3 novelos para me fazer um vestido longo, porque o que sobrou do vestido verde, o novelo que sobrou, né, a metade, eu acredito que dava para terminar e fazer ele longo. Então, por isso eu comprei 3 novelos, mas eu vou fazer no tamanho P. Se você for fazer no tamanho M, compre 4 novelos ou até mesmo 5, tá? Dependendo também do quanto você vai fazer a sua peça, a sua saia rodada. Quanto mais rodada ela for, mais fio vai pegar, né? Vai precisar. Então, eu vou iniciar aqui a flor fazendo a laçada inicial e vou fazer 4 correntinhas. Venho na minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando aqui uma pequena argolinha. Agora, eu vou subir 4 correntinhas para dar a altura de um ponto alto alongado. Porque como eu tô trabalhando com um fio bem fininho e eu quero que a minha peça ela cresça mais rápido, eu vou trabalhar com um ponto alto alongado. Então, eu vou fazer aqui 4 correntinhas e dentro dessa argolinha eu vou fazer mais 15 pontos altos alongados. Ó, o ponto alto alongado ele é dessa forma. Eu tenho aqui minhas três fiozinhos na agulha, eu vou laçar meu fio, tirar um, laço meu fio, tiro 2 e laço meu fio, tiro 2 novamente, tá? Esse é meu ponto alto alongado, eu vou trabalhar minha peça toda nesse ponto. Então, agora, dentro dessa argolinha, eu vou fazer mais 15 pontos altos, né, no total, e contando com as 4 correntinhas, a gente vai ficar com 16 pontos altos no total. Terminei aqui, fiz os meus 16 pontos, vou vir na minha 4ª correntinha de início e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ficando assim,
terminando assim a nossa primeira carreira. Agora, eu vou subir 4 correntinhas para dar a altura de um ponto alto alongado, 2 correntinhas de espaço, e no próximo ponto de base eu vou fazer mais um ponto alto. Daqui para frente eu vou falar apenas ponto alto, tá? Para não ficar repetindo ponto alto alongado. Vou falar apenas ponto alto, mas vocês sabem que eu tô fazendo ponto alto alongado. Faço 2 correntinhas no próximo pontinho de base, um ponto alto. Eu vou fazer assim, ó, 2 correntinhas e um ponto alto por toda essa carreira, tá? Sem pular nenhum pontinho de base. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreira. Lembrando que a gente tem que ficar aqui com 16 pontos altos, tá? Muito cuidado, não pule nenhum ponto, que é muito importante continuar com 16 pontos altos. Agora, a gente faz 2 correntinhas e na 4ª correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo nesse espaço de correntinhas e aqui vou subir 4 correntinhas. E dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer mais 5 pontos altos, para, contando com as correntinhas, completar aí 6 pontos altos. Feitos os 6 pontos altos, eu viro aqui o meu trabalho, venho na 4ª correntinha, ó, por trás e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 3 correntinhas bem folgadas. Se você preferir, você pode fazer 4 correntinhas um pouco mais acolchadas, tá? Eu preferi fazer 3 correntinhas mais folgadinhas, que ficou mais prático aqui pra mim. Laço meu fio, desviro, né, que eu tinha virado, eu viro novamente a minha peça, o meu motivo, venho no próximo espaço de correntinhas e vou fazer aqui 6 pontos altos. Terminados os 6 pontos, eu viro a minha peça, venho no primeiro pontinho alto e faço aqui um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, viro a peça novamente, venho no próximo espaço de correntinhas e vou fazer 6 pontos altos da mesma forma. Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. Chegando aqui no final, eu volto pra gente começar a próxima carreira. Terminei minha carreira nesse pontinho pipoca. Fiz minhas 3 correntinhas e vou finalizar aqui junto com vocês, fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho de início. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai passar para dentro desse primeiro espaço de correntinhas com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho na minha terceira correntinha a contar do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Faço mais 8 correntinhas. Venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Venho no próximo espaço de correntinhas, ó, e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai repetir isso aqui novamente, que são 8 correntinhas. Cuidado para não torcer e ficar torcido, tá? Sempre cuidado para ficar retinho aqui as correntinhas. Venho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço novamente 8 correntinhas. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, venho no próximo intervalo aqui de correntinhas e faço um ponto baixo. Essa vai ser a nossa repetição da carreira. A gente vai fazer assim por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu volto para a gente fazer a próxima carreira, que vai ser a última carreira da nossa florzinha. Cheguei aqui no final da carreira, venho no ponto baixíssimo inicial e faço um ponto baixo inicial, perdão, e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, na sequência, a gente vai fazer pontos baixíssimos nessas correntinhas aqui, ó. Nessas 3 correntinhas. Ó, 2, e faço aqui o terceiro ponto baixíssimo. Venho aqui por trás, nessa próxima correntinha, e faço mais um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixo entre esses 2 picôs, tá? Agora, a gente vai simplesmente repetir o que a gente fez nessa carreira que a gente acabou de fazer. Ou seja, vamos fazer aqui 8 correntinhas.
Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, faço mais 8 correntinhas. De novo, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas. E olha só, a gente vai pular esses 2 picôs. Depois do segundo, a gente vai vir aqui e fazer um ponto baixo. Vai ser sempre dessa forma. A gente vai pular 2 picôs, depois do segundo tem as correntinhas, a gente faz um ponto baixo. Agora aqui é só repetir. Fazer 8 correntinhas. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. 8 correntinhas. Na terceira correntinha, novamente, um ponto baixíssimo. E mais 3 correntinhas. E daí, eu venho, pulo 2 pontos picô, depois do segundo, nas correntinhas, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Chegando no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo e cortar o meu fio. Terminei a última carreira. Fechei com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. E agora, eu vou cortar o meu fio e arrematar esse fiozinho final. Mas não vou fazer isso agora, não. O que vocês precisam fazer agora são mais alguns motivos. Ó, eu fiz no total 6 motivos desse, tá? Porque é a quantidade de motivos que você vai precisar para colocar na parte da frente, na parte do busto, né, do vestido. Então, você vai agora pausar o vídeo e fazer aí os seus 6 motivos. Porque agora eu vou dar continuidade na videoaula fazendo já o ponto tombadinho e já unindo esses motivos com o ponto tombadinho, tá? Então, gente, vamos iniciar aqui o nosso ponto tombadinho. Eu peguei aqui, ó, 2 fiozinhos, tá? Porque agora a gente vai trabalhar com ele duplo. Eu vou utilizar o mesmo número de agulha, tá? 1,75. Vou fazer minha laçadinha inicial e a gente não vai iniciar com correntinhas, a gente vai iniciar de uma forma diferente. Então, agora eu vou fazer aqui 4 correntinhas. Venho na primeira correntinha e vou fazer aqui mais 4 pontos altos, todos na primeira correntinha. Feitos aqui os 4 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas. E aqui em cima do último ponto alto, ó, eu vou até aproximar mais para ficar melhor de vocês verem como que a gente vai fazer. Eu venho aqui e pego essas 2 laçadinhas, tá vendo? E aqui a gente vai fazer mais 4 pontos altos. 1, 2... 3 e o último, que é o quarto. Ficando dessa forma. Faço novamente 3 correntinhas e de novo, aqui em cima do último ponto alto, eu vou fazer, então, mais 4 pontos altos. Terceiro e agora o quarto. E essa vai ser a nossa primeira carreira, tá? O começo do nosso ponto tombadinho. Eu vou fazer 22 bloquinhos desse. Você vai fazer a quantidade que ficar do tamanho certo do seu busto, tá? Você vai fazendo e vai medindo assim em cima dos seus seios mesmo, para ver a quantidade que vai ser necessária de um lado a outro do seu busto. Tá? No meu caso, um tamanho P, eu vou fazer 22. Para um tamanho M, com certeza, você vai precisar fazer um número maior de bloquinhos, tá? Vou fazer aqui os meus 22, você faz aí a quantidade que for necessária para o tamanho que você precisa. E terminando, eu volto para a gente fazer a próxima carreira. Terminados aqui os meus 22 bloquinhos, agora eu vou virar aqui para a gente fazer a próxima carreira. Eu subo 3 correntinhas, laço meu fio, viro aqui meu cordãozinho que ficou, cordãozinho inicial. E aqui em cima desse último ponto alto que a gente fez, nós vamos fazer um grupo de 4 pontos altos.
Terminados os 4 pontos, eu venho aqui em cima, ó, nessas correntinhas, tá vendo? E faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e dentro dessas mesmas correntinhas de base, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. E agora, bem aqui nessa base, ó, tá vendo? A gente vai fazer um ponto alto. Isso aqui é muito importante você fazer dessa forma, porque isso vai impedir que o teu ponto ele fique com buracos, tá? Para que ele fique assim bem fechadinho. Então, eu venho aqui no próximo bloquinho, em cima dessas correntinhas e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, dentro das correntinhas de base, vou fazer 3 pontos altos. E bem aqui na base, ó, não é dentro da argolinha, tá? É fora da argolinha. Aqui na base, a gente faz um ponto alto. Venho no próximo bloquinho e faço um ponto baixo em cima das correntinhas. Então, assim, a gente vai seguir fazendo por toda a carreira. Chegando lá no final, eu volto pra gente começar a fazer a próxima carreira. Cheguei no final da minha carreira, fiz aqui o meu último bloquinho. Vou vir aqui em cima das correntinhas e fazer um ponto baixo. Tá vendo como ficou retinho aqui, ó? Tá? É assim que deve ficar. Se você contar aqui, vai dar certinho 22, no meu caso, né? No seu caso, vai dar certinho a quantidade que você fez no início. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, virar o meu trabalho. E em cima desse ponto baixo, vou fazer 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, eu vou seguir igual eu fiz na carreira anterior. Em cima das correntinhas, eu faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. Dentro das correntinhas de base, eu faço 3 pontos altos aqui dentro, né, da correntinha. E aqui vai ficar mais fácil, porque a gente vai fazer o 4º ponto alto em cima desse ponto baixo da carreira anterior. Feito o ponto alto, o 4º no caso, eu venho aqui em cima da correntinha do próximo pontinho à frente e repito o processo. Vou fazer assim por toda a minha carreira, chegando lá eu volto com vocês. Cheguei no final dessa carreira e vou fechar aqui, fechar não, né, gente? Terminar aqui a carreira com ponto baixíssimo, ó, lá no começo, tá? Em cima daquelas correntinhas iniciais. Porque ele precisa subir reto o trabalho, né? Ó, vai parecer que vai ficar emborcado, mas é assim mesmo, tá? Agora, a gente sobe 3 correntinhas. E no ponto baixo, a gente faz 4 pontos altos. E agora o 4º. E a gente vai seguir fazendo dessa forma até a gente completar, ó, como fica retinho. Até a gente completar aí 12 carreiras, tá? Eu vou fazer aqui até completar 12 carreiras. Ó, se você achar que tá ficando maior aqui em cima, você pode dar uma puxadinha assim nessa base dele, ó, que ele vai normalizar, tá? Então, gente, eu vou finalizar essa parte da aula por aqui. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver... na próxima parte, quando eu tiver com as minhas 12 carreiras, ó, que a gente já tá na terceira, já fez a terceira, começou a 4ª, e eu vou fazer até eu completar 12 carreiras, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte da aula. Se inscreve aqui no canal, tá? Pra você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até a próxima aula.